TV AGN. Como sempre, a gente traz personalidades, pessoas importantes e nessa reta final, alguns dos deputados distrital, né, nessa campanha política de 2022. E eu agora trago ele que é candidato a deputado distrital, já foi candidato na passada, né? Ele é do PSDB com o número 45123. Tem um lema, vem com a gente. Quem é Agenildo Neri? Meu caro Valdir Barbosa, é uma honra estar com você nesse momento, nesse podcast que realmente leva o nome de um grande amigo, que é o Givan Máximo, que tem realmente prestado um serviço muito relevante aqui no Distrito Federal, como secretário de Ciência e Tecnologia, eu pude acompanhá-lo. E hoje nós estamos na reta final, faltando poucos dias, Valdir, para a gente concluir aí esse processo eleitoral. E nós estamos com muito otimismo, porque é um momento ímpar no nosso país, na nossa cidade. E nós estamos aqui à disposição para o que você achar melhor nos perguntar e a gente vai estar respondendo sim. Eu quero saber, né, e a população que não te conhece, quem é Agenildo Neri, né? De onde você veio, aonde é que você mora? Eu queria que você fizesse uma explanada geral para que as pessoas que têm interesse de votar em você nas propostas que nós veremos lá na frente, quem é Agenildo Neri? Bem, eu sou um baiano de Santa Maria da Vitória e radicado em Brasília há mais de 35 anos, então a minha vida é de brasiliense. Eu quero aqui neste momento, Valdir, dizer que acredito na educação. Ela é a mola mestra que faz com que nós podemos ter ascensão social. Eu vim para cá só depois de 16 anos que eu tive oportunidade de estudar e fui para a escola, estudei, me preparei, sou pedagogo, sou professor advogado, também fiz pós-graduação, mestrado. Então hoje eu me sinto preparado para exercer o mandato de deputado distrital. Moro lá em Samambaia. Fui um dos fundadores de Samambaia, tive a honra de trabalhar com o governador Joaquim Roriz. Ele me entregava toda semana 20 lotes para a minha entidade, que eu entregava para aquelas famílias, e ao longo desse período eu já pude contribuir com a vida de mais de 500 famílias que hoje moram nas suas casas. Então, é um pouco do que eu venho fazendo ao longo da minha vida. Eu sou atualmente conselheiro tutelar, já pelo segundo mandato, já fui presidente do Conselho de Segurança da minha cidade, do Conselho de Saúde, também de Meio Ambiente, então tenho uma experiência e conheço a realidade do Distrito Federal. Um pouquinho da gente, para que nós possamos então estar falando das nossas propostas. Interessante que Santa Maria da Vitória, eu tinha um amigo, né, radialista muito famoso lá em Goiânia, já faleceu, que era o Barbosinha, e Santa Maria da Vitória fui convidado para trabalhar lá, numa emissora de rádio. Eu fui para Barreiras em 89, e aí fui convidado para ir em Santa Maria da Vitória, mas porém eu achei melhor vir para Goiânia, né? Como é que está essa campanha? Rapaz, você tem uma experiência muito boa. Eu acho que o Joaquim Roriz é uma lenda, né? É uma lenda, deixou o nome aqui, que eu acredito que por muitas e muitas gerações não vai ultrapassar a lenda do Joaquim Roriz. Acompanhei de perto e a primeira invasão que ele recebeu a incumbência de Sarney para que acabasse com as invasões do Distrito Federal, eram 64 invasões, ele erradicou todas, criou a primeira cidade, Samambaia, e quando ele entregou o primeiro lote para a dona Sila, que mora lá na quadra 603, conjunto 1, lote 1, tá lá na cadeira de roda, já velhinha. Eu já estava lá, eu era menor de idade, eu fui emancipado para participar desse processo. Então eu venho prestando um serviço desde lá. E aprendi com o governador Roriz de que nós precisamos cuidar das pessoas. E depois o resto tudo pode acontecer, mas se as pessoas estiverem felizes, ter a habitação, ter o que comer, as coisas começam a andar, porque é isso que nós temos que pensar, fazer com que as pessoas tenham a condição de sobreviver. Agenildo, eu acho interessante essa questão da habitação, eu defendo bastante. Eu acho que se o Brasil, claro que não é assim, rasgasse todo aquele negócio que tem lá, saúde, o brasileiro tem direito de saúde, educação, bababá, aquelas coisas tudo no papel, porque na prática é muito diferente, né? Sim, sim. Se nós tivéssemos, por exemplo, eu defendo bastante, se o cara casasse e o governo falasse assim, olha, você vai ter sua casa, habitação,
e o seu trabalho, o cara dava conta de tocar o barco para frente. Não É duas tenho coisas que eu dúvida. defendo. Não tenho Habitação. Né? Seu filho, você tem quantos filhos? dúvida. 3 filhos. 3 filhos. Né? Fala um do nome. O Júnior, o Matheus e o Tiago. Júnior, vamos lá. Júnior, pai, eu vou casar. Você diz, olha, o governo está lá na Constituição, vai dar moradia, habitação e um trabalho para você. Então, é o ponto essencial para você tocar a sua vida para fora. Primeiro, Sem dúvida, ele vai lá trabalhar, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ganha o dinheiro dele para fazer a feira, pagar o aluguel, pagar a energia, pagar as suas atividades e tem a casa para morar. Aí, daí para frente, o cara toca o barco, né? Aí coloca lá saúde, educação, cultura, babá, mas isso no papel, porque na prática a gente sabe que não acontece. A gente tá vendo aí as filas no SUS. Sim, né? sim. Eu defendo demais o SUS. O SUS é importante demais na área da saúde. Valdir, quando você fala de habitação, o que mais me emociona é porque eu participei da remoção da Boca da Mata, foi a primeira invasão que existia no Distrito Federal, a maior invasão que eu fazia parte dela, quando o Roriz entregou o lote para minha mãe, foi a nossa maior felicidade que nós tivemos. Então, de sair... Tinha um lugarzinho para morar. Sair do aluguel, que nós Sim. não tínhamos endereço. Sim. Quem mora de aluguel não tem endereço. Hoje ele está aqui, amanhã ele está acolá. Então, a partir daquele momento, nós tínhamos endereço, nós tínhamos um lugar de morar, nós éramos um cidadão. Então, ali, a moradia faz parte do nosso projeto. Hoje, nós estamos construindo através do projeto de cooperativa. Nós estamos construindo lá em Samambaia um residencial que leva o nome da minha mãe, dona Josefa Neri, de 56 apartamentos em parceria com a CODAB, que é a Companhia de Habitação aqui do Distrito Federal. E lá no Riacho Fundo, Santa Maria, Guará, Sobradinho, todos estamos aí concluindo as nossas obras através da CODAB para aquelas pessoas que mais precisam. Mas hoje, na questão habitacional, nós deparamos hoje com um problema muito sério. É porque o governo fez da CODAB uma empresa. Por quê? Ela cede o espaço, cede o terreno, mas quem constrói a Caixa Econômica, e as pessoas não têm condição de dar a entrada. Sim. E nós precisamos, se a nossa população me desse a oportunidade, um dos projetos que eu vou propor na Câmara Legislativa é que o governo do Distrito Federal subsidie as entradas. Eu tenho pessoas hoje que vai lá, fechamos o contrato, quando vem a entrada dela é 20 mil, quem tem 20 mil vai comprar um lotezinho aqui nos arredores, não precisa da Caixa Econômica, não precisa do governo. Então o governo tem que subsidiar as entradas para que nós possamos fazer com que as pessoas tenham condição de adquirir sua casa própria. Tem muita proposta aqui, habitação, educação, segurança, saúde, né, cultura, lazer, geração de renda, mas como a gente está falando em habitação, eu queria que você falasse de uma das suas propostas, que é o condomínio social. O condomínio social, ele nasce com uma necessidade que foi percebida por nós através dos nossos associados. Nós, durante esses últimos 6, 7 anos, nós entregamos mais de 100 apartamentos em parceria com a CODAB, né, com o governo do Distrito Federal. E com isso, nessas nossas visitas a essas pessoas, nós percebemos, Valdir, que a grande maioria que recebeu o apartamento, eles, na hora de receber, uma felicidade, porque quem recebe uma casa é o maior bem que ele pode ter. Então ele vai lá, faz o financiamento do apartamento. Quando ele faz o financiamento do apartamento, o que acontece? Vem lá uma prestação de R$400. Só que ele recebe um salário mínimo. E o que vai acontecer? No dia que ele recebe a chave, que chega na portaria, o síndico disse R$300 agora o condomínio. Ixi. Aí foi para quanto? R$700, ele recebe um salário mínimo, como é que ele vai sobreviver? Então hoje, Valdir, o que está acontecendo? A grande maioria dos mutuários estão vendendo os ágios. Você chega no Riacho Fundo e nos lugares do Distrito Federal, você vai comprar um ágio muito barato, aquele contrato de gaveta que não pode vender, mas também não tem condição de pagar. Sim. O que ele vai fazer? Vai vender. Então nós vamos propor na Câmara Legislativa a criação do fundo condominial, que vai auxiliar as famílias de baixa renda para que, no período que ela esteja pagando a prestação da Caixa Econômica, ela receba um subsídio para pagar o condomínio. Com isso, Valdir, o condomínio vai baixar o preço, porque a inadimplência vai acabar. Por que o condomínio é caro? Porque tem inadimplência. E a outra coisa, Valdir, que me sugeriram, como é que vai vir o dinheiro? De onde vai vir o fundo? O fundo vai vir do fundo habitacional. Porém,
temos que taxar os condomínios de luxo. Tá certo? O que acontece? Condomínio de R$2.000, R$50 nele não soma mais, não quer dizer nada, mas R$50 na população que eu convivo, Valdir, é muito dinheiro. Tem um tema que, no geral, eu acho muito bacana, é a questão das creches. As creches já é importante, tem muita família, a mãe quer trabalhar, mas não tem como deixar os seus filhos em creche. Você tem aqui uma proposta na educação que é mãe cuidadora. Fala um pouquinho sobre essa proposta. Valdir, é o que mais me fomenta a vontade de ser deputado distrital, porque sou conselheiro tutelar já por 2 mandatos e eu recebo dioturnamente mães que chegam lá e dizem: conselheiro, ou eu vou ter comida para meus filhos ou eu vou cuidar deles em casa. Você precisa arrumar para mim a vaga na creche. Hoje existe um critério para a vaga em creche, Valdir. Como é que é? Se a mãe recebe o Auxílio Brasil, tem 20 pontos. Se ela recebe outro benefício, mais tantos pontos. Se ela recebe uma medida protetiva do Conselho Tutelar, mais tantos pontos. Ela some até 85 pontos. Porém, tem famílias que não recebem o benefício. Então ela não marca ponto nenhum. Então o que nós queremos fazer? Criar o programa chamado Mãe Cuidadora. O que é o Mãe Cuidadora? É justamente aquela mãe que tem capacidade de cuidar dos seus filhos, cuidar de mais 5 crianças da vizinhança. Então lá na sua quadra, você mãe que está me ouvindo aí agora, que precisa de ter a sua criança na creche, não tem vaga, você pode ser uma mãe cuidadora. Aí na sua casa, cuidar do seu filho e de mais 4 crianças da sua vizinhança. É claro que temos que ter muito cuidado na fiscalização. Nós temos que ter o Conselho Tutelar fiscalizando, o Ministério Público fiscalizando. E sabe quem mais vai fiscalizar, Valdir? É a vizinhança, porque para essa mãe ser contratada, ela tem que pegar a anuência ali dos vizinhos, porque ela é uma mãe cuidadora, é uma mãe que cuida dos seus filhos bem, ela vai cuidar também das mães daquela quadra. Então, em uma quadra só, Valdir, que hoje nós temos em torno de 300 crianças fora da creche, nós vamos ter 300 empregos. Então, visa dar emprego àquela mãe que está desempregada e também fazer com que as mães que hoje não têm como trabalhar, está livre, Valdir, para trabalhar. Então, o Mãe Cuidadora será a base do meu projeto para zerar a demanda da busca em creche no Distrito Federal. Então, essa casa, Valdir, ela vai chamar Casa de Passagem. Então, a Casa de Passagem, ela é aquela casa que vai receber criança enquanto não tem a vaga na creche. Quando tiver a vaga, as creches vão chamar as crianças da Casa de Passagem. Bacana, você é conselheiro tutelar, radialista. Eu lembrei aqui do meu amigo Julimar, que foi candidato ao Conselho Tutelar aqui no DF. Eu não sei qual cidade, não sei se você conhece, é radialista também. Mas vamos falar sobre o Dia do Cidadão na Câmara. Como seria esse dia? O cara vai lá e usa a tribuna e faz pergunta lá para os deputados. Queria que você falasse para os seus eleitores. Meus caros, hoje nós temos os nossos representantes na Câmara Legislativa, mas o cidadão não tem voz. A nossa luta, Valdir, vai ser fazer com que nós tenhamos um dia por mês, que a tribuna da Câmara seja aberta para a população, Valdir. E eu quero agora aqui demonstrar como poderíamos. Vamos dizer que o Valdir é o deputado eleito de Brasília e eu sou um cidadão que não tem oportunidade de falar. Só que no dia do cidadão na Câmara, eu vou me inscrever, vou ter lá meus 3, 4, 5 minutos, vou dizer assim: ô deputado Valdir, o senhor disse que ia fazer o programa Mãe Cuidadora. Eu não vi nem a apresentação do projeto. Não apresentou. Não apresentou o projeto. Não, o senhor não é responsável, o senhor é um mentiroso. Então, os deputados deverão estar sentados ali, ouvindo o cidadão da tribuna e tem que prestar conta. Olha o que o deputado vai fazer, Valdir. Diz assim: não, eu apresentei, está aqui no dia tanto do tanto, e olha o que vai acontecer. Quem eu não aprovei porque o seu amigo que não quis votar, porque esse aqui não quis votar. Então, o deputado vai poder também prestar conta. Então, o dia do cidadão na Câmara, você cidadão vai se inscrever para chegar lá na Câmara e dizer assim: olha, eu tenho 3 meses que eu peço que troque a lâmpada da minha rua e não fazem. Então, nesse dia, será um dia onde a casa do povo será a casa do povo, Valdir.
Eu já fiz parte do Conselho Nacional de Cultura. Eu queria que você falasse sobre esse tema tão importante que é cultura, né? E aumentasse mais a sua fala com relação ao lazer e geração de renda. Valdir, hoje todas as propostas que eu insiro no meu programa é voltado para a geração de emprego e renda. Lá, mãe cuidadora, né, renda e etc. O condomínio social vai gerar renda, e tudo isso é para gerar renda e melhorar a economia. O que nós precisamos pensar na cultura? Lá em Samambaia, em Ceilândia, Recanto das Emas, tem áreas gigantes. E nós estamos propondo criar o Samamba Park, por exemplo. É uma área de lazer que faz com que nós tenhamos ali quadra de esporte, societies, skate, né, quiosques, onde nós vamos gerar emprego e renda. Então, hoje, esse projeto faz parte disso tudo. Então, eu também já fui membro do Conselho de Cultura, então eu tenho que pensar no fomento. Então, é valorizar os nossos músicos, valorizar a nossa cultura raiz, fazer com que nós tenhamos subsídios, nós tenhamos financiamentos da cultura, fazer com que nós cheguemos nas comunidades justamente com oficinas de preparo para a cultura, abrindo as escolas para os movimentos culturais. Então serão propostas que nós vamos estar trabalhando, porque nós fazemos parte desse mesmo projeto, viu? Eu queria que você falasse da sua cidade, que eu acho bonito esse nome, Samambaia. Você já fez um estudo para ver de onde veio esse nome? Olha, Samambaia é algo muito interessante, porque ela já existia no nosso mapa desde 1972. Olha o que acontece. Em 1972, só em 1989, Samambaia começa a ter o seu reconhecimento e passa a ser uma cidade. Então, Samambaia para nós é um grande orgulho, principalmente nós que moramos ali naquela cidade, porque nós hoje já somos quase 300 mil habitantes, nós temos uma cidade toda preparada, isto porque Roriz deixou preparado, que daí para cá ninguém fez nada nela. Tá certo? Então, hoje Samambaia é um orgulho para todos nós. E fica aqui o meu pedido para você, meu amigo, minha amiga que mora em Samambaia, para nos acompanhar nas redes sociais, ver o nosso trabalho e fazer com que nós tenhamos um representante. Nós temos um problema sério aqui no DF, a questão do transporte. Como é que é o transporte de Samambaia para aqui o plano? Olha, nós temos uma das passagens mais caras e um dos piores meios de transporte do Distrito Federal. Então, nós precisamos trabalhar a melhoria. O custo é muito alto, porque os investimentos do governo é gigante nas empresas. Milhões de dinheiro público é investido nas empresas que são particulares. E nós chamamos o transporte, Valdir, de público. Eu queria chamar a atenção da população aqui. O nosso transporte é público? Nosso transporte não é público, é privado. Mas o governo investe milhões, mas a passagem não baixa. O nosso transporte de Samambaia, da cidade de Santa Maria, de Recanto das Emas, todo o Distrito Federal é muito ruim. Nós precisamos melhorar a qualidade do transporte do Distrito Federal. Eu queria que você explicasse para a população, né, por que o eleitor, né, por que eu tenho que votar em Agenildo Nery, deputado distrital, olhando bem lá e fazendo o seu discurso. Valdir, eu primeiro quero te agradecer para ser um deputado, porque um deputado, ele tem 3 funções princípios, que é fiscalizar o Distrito Federal, fazer as leis e distribuir as emendas parlamentares. Eu sei o que fazer, porque tenho uma experiência, Valdir, de quase 30 anos trabalhando com a comunidade. Sou conselheiro tutelar por 2 mandatos, eleito pela comunidade como um dos mais votados da minha região. Portanto, eu hoje me coloco à sua disposição por um momento de mudança, porque nós precisamos ter representantes que conheçam as realidades da cidade da Samambaia, do Recanto das Emas, de Santa Maria, de Taguatinga, da Ceilândia, de todas as cidades do Distrito Federal. E eu venho aqui pedir o seu voto no dia 2 de outubro. É o momento que você, Agenildo Nery, 45123 para deputado distrital. Eu peço se educação é o caminho para mudarmos a sociedade, trabalhar para implantar o programa Mãe Cuidadora.
a mãe cuidadora, vamos dar emprego para dezenas, centenas e milhares de mães, mas também nós vamos liberar milhares de mães para trabalhar, porque a grande maioria das mães são mães solos, que precisam de cuidados com seus filhos. E você, que está aí, que precisa da creche, pode me acompanhar. Você que mora no condomínio e que está me ouvindo agora, leva essa mensagem para os demais que moram no seu condomínio. Nós vamos implantar um programa chamado Condomínio Social. E o Condomínio Social vai reduzir o valor de todos os condomínios do Distrito Federal, porque vai acabar com a inadimplência e aqueles que ganham até 3 salários mínimos vão poder ter um subsídio para pagar o seu condomínio. Então, Valdir, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e dizer para a população do Distrito Federal, meu número 45123 é muito facinho, então no dia 2 não esqueça de Agenildo Neri. Obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço, Valdir, pela oportunidade e deixo aqui meu grande abraço também para meu amigo Gilvan Máximo. Não deixe também de escolher lá o 1015, que também vamos fazer diferença na área de... Agenildo Neri, Distrital 45123.